Segunda-feira e eu já vou te perguntar aqui, meu irmão. Você sabe o que vai acontecer no teu país essa semana? Você tá sabendo o que tá rolando? Tá? Essa semana é muito importante. Essa semana pode definir ali o futuro dos próximos 2 anos do nosso país. E aí, meu irmão, você sabe o que vai rolar? Quarta-feira agora, dia 1º de fevereiro, vai rolar a eleição da presidência do Senado. Tá? E a gente já tá vendo aqui os petistas de um lado, já temos o cara e vamos ganhar e não sei o quê. E o pessoal do outro lado, os bolsonaristas, falando, não, nós temos outra pessoa e nós vamos conseguir. E aí, que lado que a gente tá, hein? E aí eu vou te contar exatamente. Esse é um vídeo essencialmente de política. Esse aqui é um vídeo de política pura aqui, né? Eu espero que você que esteja nesse canal se interesse por isso. Né? Afinal de contas, se você não se interessar, meu irmão, aí ferrou, né? Então, esse é um vídeo para quem tá afim mesmo de saber o que tá rolando e saber o que pode fazer, porque essa é uma briga que a gente pode virar. Esse aqui é um jogo que a gente pode virar e eu conto com você, beleza? Vamos lá. Tá? Antes, já deixa o like aqui para que esse vídeo chegue para mais pessoas. E pessoal do Paraná, dia 23, 24 e 25 estaremos todos aí. Eu, o Quinho, o Renan, o Renato, o Guto, a Amanda, o Bétega. Vai estar muita gente aí. Aproveite, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para que você compareça. Vamos estar em Londrina, Maringá e Curitiba. Não sei de onde você é do Paraná, mas vá, cara, vá. Dá um jeito e vá. Quero te encontrar, beleza? Vamos lá. Esse vídeo aqui eu vou fazer como eu tenho feito ultimamente, vou separar em 3 partes para que ele fique bem didático. O pessoal tem gostado aqui, eu tenho recebido comentários e mensagens dizendo que esse jeito didático é bacana até para trazer novas pessoas. Você mostra o vídeo, a pessoa entende, né, que às vezes você chega aqui todo acelerado, já contando tudo, então eu vou dividir em 3 partes para que a gente possa deixar ele bem didático mesmo e para que você possa usar esse vídeo para explicar para mais pessoas, beleza? Então vamos lá. Parte número 1, eu vou explicar sem recapitular o que é o Senado, tá? Porque muita gente acha que sabe e não sabe. Número 2, o que é e qual é a importância de fato da presidência do Senado. Porque às vezes a pessoa está brigando e o que faz o presidente do Senado? Eu nem lembro muito bem, vamos lá. E número 3, qual é o status dessa briga? E o que a gente pode fazer para virar esse jogo? Que tem jogo ainda, viu? Tem jogo, vamos lá. Então vamos começar aqui. Número 1, o que é o Senado? Tá? No nosso país, que é uma república, nós temos aqui a tripartição de poderes. Nós temos o poder judiciário, nós temos o poder executivo e nós temos o poder legislativo. O nosso poder legislativo federal, ele é dividido em 2 câmaras. Então, ele é um sistema bicameral e é câmara, não é câmeras, é câmara. Nós temos a Câmara dos Deputados e nós temos o Senado. Eu vou te ensinar um truque aqui, eu já falei várias vezes, para você lembrar disso. O prédio lá do Congresso não são 2 prédios com um negócio assim, outro negócio assim? Então vamos lá. Este negócio aqui, que é maior, virado para cima, é uma meia tigela virada para cima, é a Câmara dos Deputados. Como você faz para lembrar disso? Pensa que isso daqui é uma panela onde vão se efervescer os ânimos da sociedade. Então você tem deputados eleitos por 4 anos, tá? E onde ali eles têm ali a efervescência dos ânimos e dos anseios da população. Certo? O outro negócio é um negocinho menor, que é assim, ó, é como se fosse a tampa dessa panela. É o Senado, é a casa revisora, é a casa da senioridade. Então ali, os eleitos, eles têm de ter mais de 35 anos, então tem que ser pessoas mais experientes, e eles são eleitos para mandatos de 8 anos. Enquanto os deputados têm mandatos de 4 anos, os senadores têm mandatos de 8 anos. Qual que é a ideia disso? A ideia é que você tenha pessoas mais velhas, com mais afastamento da eleição, ou seja, menos suscetíveis a pressões populares momentâneas, para que eles tenham justamente esse ar de revisores. Nós vamos revisar. Teve ali toda a briga das efervescências dos ânimos. A tampa da panela chega e revisa as conclusões ali tomadas. Beleza? Então vamos lá. Uma outra diferença importante de você lembrar. Os deputados, eles são eleitos para representar a população diretamente. Então, eles são proporcionais às populações de seus estados. Então, por exemplo, São Paulo tem muito mais deputado do que o Acre, por exemplo. Né? Por quê? Porque tem mais gente aqui. O Senado não. O Senado é diferente. O senador é eleito para representar o estado institucionalmente. Então, todo estado tem 3 senadores, certo? O que, a meu ver, é um absurdo, tá? Por quê? Como é que pode um senador do Acre, que eu mencionei,
ter o mesmo peso de voto e o mesmo número de votantes que São Paulo, por exemplo, que tem muito mais gente, né? Enfim, uma aberração da nossa estrutura, mas é assim que funciona. O que acontece então? Os senadores, eles são eleitos eles têm mandato de 8 em 8 anos. A cada 4 anos, você troca uma vaga de Senado e depois, nos outros 4 anos, você troca as outras 2, entendeu? Então, essa eleição de 2022 que passou, nós elegemos um senador por estado. Os outros 2 se mantiveram. A próxima eleição de 2026, este vai se manter e esses 2 vão ser trocados. O que isso significa? Significa que a maior parte do Senado agora, ou seja, 2/3 do Senado, está suscetível à pressão popular, porque na próxima eleição, ainda que seja daqui a 4 anos, eles vão ter de se reeleger, certo? Então, isso já é um grande mote, porque eu vou te contar aqui. Entendeu bem o que é o Senado? Recapitulou aqui, lembrou? Vamos para a segunda parte. O que faz um presidente do Senado? Primeira coisa que você tem que lembrar. O presidente do Senado está na linha sucessória do Poder Executivo. Ou seja, nós temos o presidente, na ausência do presidente, nós temos o vice-presidente, na ausência do vice-presidente, nós temos o presidente da Câmara dos Deputados, na ausência do presidente da Câmara dos Deputados, nós temos o presidente do Senado, certo? Ele está na linha sucessória. Só uma curiosidade aqui. Você lembra quando o Temer era presidente? O presidente da Câmara era o Rodrigo Maia. Sempre que o Temer viajava, o Rodrigo Maia dava um jeito de viajar também. Por quê? Aí uma curiosidade também. Quando você está a menos de 6 meses da próxima eleição, se você assume o cargo de presidente da República, no caso o Rodrigo Maia era presidente da Câmara dos Deputados, o Temer viajou, ele assumia como presidente. Ele não poderia se candidatar a nenhum outro cargo que não fosse de presidência da República. Então, o Temer viajou, o Temer já era o vice, né? A Dilma foi empichada, ficou o Temer. Quando o Temer viajava, era para o Rodrigo Maia assumir a presidência. Só que, há 6 meses da eleição, quando chegou lá perto da eleição, caramba, eu tenho que viajar também, eu não posso assumir. Então ele viajava e assumia o presidente do Senado, entendeu? Só uma curiosidade aqui. Mas mais importante de tudo, o que o presidente do Senado faz? Ele define as pautas. Isso é uma das coisas mais importantes que você pode ter numa república. O presidente de um poder, ele define a pauta. Eu vou dar um exemplo prático de uma coisa que aconteceu comigo. Eu, como deputado estadual, apresentei um projeto, que era o projeto lá para acabar com a meia entrada. Quem não lembra disso, procure os meus vídeos e assista para você entender. Meu projeto passou, o governador, na época, vetou meu projeto. Eu quis quebrar aquele veto. E aí eu consegui, com muito custo, pôr na pauta. Só que essa pauta foi lá para o fim do ano. E no fim do ano, meio que os deputados não estão muito a fim de trabalhar, né? O que aconteceu? Eu, para quebrar esse veto, eu tinha na votação duas opções para que isso ocorresse. A primeira delas é o voto, como se diz ali esqueci o nome agora. O cara o voto que é o voto não nominal. O presidente fala, a pauta permanece como se encontra, quem está a favor permanece como se encontra, aprovado. Quando alguém é contra o teu projeto, a pessoa pede a verificação de votação, que aí vai para a segunda opção. Quando a pessoa pede verificação, todo mundo tem que votar, certo? Como eu falei, se a gente estava no final do ano e não tinha deputado lá, principalmente deputado para votar contra o governador, eu não podia que o projeto fosse para esta opção, a opção de verificação de votação, onde todo mundo tinha que votar. O que eu fiz? Eu conversei com as pessoas, e aí, você vai votar, tem como você deixar meu projeto passar por votação, esqueci o nome agora da votação. Só uma pessoa não quis. Quem foi essa pessoa? Você fala, alguém do PT não foi. Janaína Pascoal. Por quê? Por birra de mim. Né? Eu tava com birra comigo, não queria passar o projeto. O que eu tentei fazer? Eu tentei conversar com o presidente da casa. Falei, presidente, a Janaína também tem um projeto aqui que ela quer passar. Põe o dela antes do meu. Por quê? Porque aí eu tenho poder de barganha. Eu chego na Janaína e falo, Janaína, não verifique o meu, que aí eu não verifico o seu. Aliás, ao contrário, por o meu antes da Janaína. Não verifique o meu projeto, que aí eu não verifico o seu. E os dois passam. Tudo bem? Esse era o meu poder de barganha com a Janaína. O que aconteceu? O presidente da Assembleia não queria que o projeto passasse. Ele colocou o meu depois da Janaína. Entendeu? Então eu não tinha como falar para ela, se você verificar o meu, eu verifico o seu, porque o dela ia passar antes, certo? Resumo da ópera, ela verificou o meu projeto não passou, tá? Uma outra curiosidade também, o PL 529, aquele que aumentou impostos
no remédio e na comida durante a pandemia, aconteceu a mesma coisa. O projeto não tinha um número de votos suficientes para passar. O presidente da casa segurou a pauta, foi conversando com todo mundo. Quando ele conversou com a Janaína e convenceu ela virou o voto, ela votou a favor, né? Foi quando a gente brigou, de aumento de impostos. Aí ele pôs em pauta e aí o projeto passou. Então, por que eu estou te contando isso? Para você entender como é importante a presidência de uma casa. E a presidência do Senado é muito importante. Para você ter uma ideia, é o senador, por exemplo, que define se o próximo PGR pode ou não assumir. É o senador, por exemplo, é o Senado que define a sabatina do próximo ministro do STF. Outra coisa, o Senado é o freio direto do STF. A nossa república foi pensada para que o freio e o contrapeso do STF seja o Senado. Então a presidência dessa casa não estar nas mãos do governo executivo, que é o Lula hoje, é muito importante, tá? É uma briga fácil? Óbvio que não é uma briga fácil. Por quê? O governo tem muito poder sobre um senador. O presidente da república, o Lula, por exemplo, ele chega num senador como o Romário, por exemplo, e fala: Romário, você quer se reeleger? O que você acha de eu inaugurar mais hospitais no seu estado ali? Eu ponho você para tirar umas fotinhos, mando umas emendas para você, pô, então volta comigo. Então, brigar contra o governo não é uma briga fácil. O governo tem muito orçamento. E o que nós da oposição temos? Nós temos você. Então, você pode fazer pressão contrária. E aqui nós vamos chegar no próximo passo, na terceira parte, que é o seguinte: qual é o status do negócio? O status é o seguinte: o PT... tá? Esse aqui é o Rodrigo Pacheco. O PT está apostando no Rodrigo Pacheco para ganhar a eleição do Senado. Está aqui, inclusive, né? Lula se une com Pacheco após declarar apoio ao senador. Então, o Pacheco hoje está com o Lula. Esse é o candidato do governo. A oposição se organizou em volta deste cara aqui, que é o Rogério Marinho. O Rogério Marinho é do PL, tá? Ele foi bolsonarista? Foi, bastante. Inclusive, ele foi o secretário especial da Previdência de 2019 a 2020, tá? Ele é um bolsonarista do PL, mas é a ferramenta hoje que nós temos contra o Rodrigo Pacheco do PT. E o MBL entrou nisso. Nós entramos para fazer pressão contra o Pacheco, né? Então, e aqui, essa é a parte, cara, que a gente precisa de você. Onde a gente pode atuar? Se você for falar com o senador do PT, esquece. O cara que tá na base do PT, esquece, tá? O cara que já tá com o Rodrigo Pacheco, que é o que a gente quer, ou com o Rogério Marinho, que é o que a gente quer, esse aqui também não adianta falar. Com quem que a gente tem que falar? Com os indecisos, tá? O do PT diz que, não, eu tenho 50 votos, vou ganhar. Mentira. Já tem mais de 34 votos no Rogério Marinho, que é o que a gente quer. Então, quer dizer, tem mais voto do que senador? Alguém tá mentindo aí. Então, tem jogo, dá pra virar. Onde a gente vai? Nos indecisos. Então, o que eu vou deixar de missão pra você? Faça pressão em pelo menos 2 senadores. Em algum senador do teu estado. Vê lá um senador do teu estado e faça pressão. E número 2, em algum senador indeciso, independente do estado. Quais senadores estão indecisos? Acompanhe pelas redes do MBL, tá? Se você for no MB Livre lá no Instagram, você vai ver toda hora story, tudo, o pessoal falando, agora vamos entrar, agora vamos entrar. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de um que já virou. O Marcos Doval, senador do Espírito Santo, já virou. Ele ia para um lado, foi para o outro, porque a gente pressionou, ele entendeu a pressão e foi para o outro lado. Como é que se pressiona? É xingando? Não, é numa boa, falando numa boa. Senador, ó, a gente está fazendo uma pressão aqui para que volte para o outro lado. O Brasil não pode cair nas garras do PT de novo. Então nós temos que ter essa ferramenta. Diferente do que o bolsonarismo está falando, você ter o Rogério Marinho como presidente do Senado é o melhor dos mundos, meu Deus, não é. Mas é mais uma ferramenta contra o PT, uma ferramenta importante, tá? Então, hoje, eu vou te dar a missão, pelo menos para você falar com estes indecisos. Senador Efraim, tá? Ele tá indeciso. Senadora Dorinha, tá? Do Tocantins. E Romário. Vamos falar com esses 3 hoje pra gente virar esses 3, tá? E fale com mais alguém do teu estado. Eu tenho certeza que você pode fazer um papel muito importante nisso. Beleza? Sem xingar, numa boa, trocando uma ideia. E vamos ver o que vai acontecer, porque é algo importante para o teu país. Entendido tudo? Espero que você tenha gostado do vídeo. Estou tentando fazer dessa forma mais didática. Comenta aí o que você achou. E vou te dizer mais uma coisa, cara. Quem está no clube do MBL já sabia disso há muito tempo.
sabe o placar em tempo real e sabe de todos os bastidores que estão rolando em Brasília, que são muitos, beleza? Então, você está interessado, você quer fazer mais pelo teu país, mbl.org.br/clube. Um abraço, vamos questionar tudo.